façam o tal do triplo C. Curta, comenta e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não tô brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha. É importante que você faça isso. Porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. No programa de hoje, vamos falar sobre o expurgo dos patriotas que finalmente chegou, a operação da Polícia Federal, a maior até hoje contra a direita brasileira, Tempus Veritatis, do latim, a hora da verdade. Ela mandou o Bolsonaro entregar o passaporte dele, prendeu o Felipe Martins e mais 3 assessores do Bolsonaro, os 3 militares, fez mais de 33 mandados de busca e apreensão, além de impor 48 medidas cautelares, inclusive contra este jornalista que vos fala e até um padre. Também foram alvo o general Augusto Heleno, ex-GSI, o general Paulo Sérgio, ex-ministro da Defesa, o comandante Garnier, da Marinha, o general Braga Neto, ex-candidato a vice na chapa do Bolsonaro, e vários outros militares. Então, o programa de hoje é especial. Eu vou responder a várias das perguntas que vocês, jornalistas, têm me mandado, e vai ter apenas esse tema. Então, senta o dedo nesse like e manda o link para algum jornalista com cara de frouxo lá da Globo News, porque este aqui é e vai continuar sendo, até que me parem, o Paulo Figueiredo Show. Ai, que dia animado, né? Eu confesso a vocês que é tanta coisa que eu não sei nem por onde começar. Eu comecei o dia eu tô 2 horas atrás do fuso de vocês no Brasil, e comecei o dia com a informação de que o Felipe Martins tinha sido preso, que o Câmara tinha sido preso. Aí me mandaram a decisão, e eu, como jornalista, comecei a ler essas decisões que circulam na internet, na imprensa, e aí fui ver que o meu nome estava dentro. Quando eu estava lendo, falei, pô, esse cara aqui eu conheço, Paulo Renato de Oliveira Figueiredo, sou eu mesmo. E talvez eu deva começar hoje aqui de uma coisa meio chata. As pessoas não gostam que eu faça isso, mas eu sou um cara meio chato mesmo. Então talvez eu deva começar por eu avisei. E todos aqueles que me acompanham desde a Jovem Pan, todos aqueles que me acompanham no meu canal, todos aqueles que me acompanham desde antes da Jovem Pan, eles são testemunhas das coisas que eu vou falar aqui, que eu venho falando. Por exemplo, eu avisei ainda durante as eleições, que o Bolsonaro ficaria inelegível, e ficou. Eu avisei que o Bolsonaro sofreria buscas e apreensões, ia acabar depondo constantemente, ia viver um inferno jurídico com assassinato de reputações, e que depois ele seria preso, que o Bolsonaro não deveria ter voltado ao Brasil. E eu avisei que haveria um expurgo dos patriotas, inclusive nas Forças Armadas. O que é isso? É um expurgo, né? É uma eliminação de todos aqueles que se opusessem ou se opuseram ao regime autoritário criado pelo Supremo Tribunal Federal. Eu brinquei de usar o termo expurgo dos patriotas porque é o termo de um documentário do Tucker Carlson aqui nos Estados Unidos. Na época ele estava na Fox Nation, e ele cunhou esse termo, e eu simplesmente traduzi o Patriot Purge. E as pessoas estão aqui no chat dizendo, é verdade, Paulo, você sempre disse isso. Ainda falta a prisão do Bolsonaro, mas eu acho que a essa altura ninguém mais duvida que é uma questão de quando e não mais uma questão de se. E de novo, tudo o que eu disse está lá no ar. Coisas que eu disse ainda na Jovem Pan, coisas que eu disse nas minhas redes. E você pode me odiar, ou você pode me amar, mas você não pode dizer que tudo que eu falei não aconteceu. E mais do que isso, que tudo que eu falei naquele momento era exatamente o que estava acontecendo. Exatamente o que estava acontecendo. E que eu opinei a respeito com o maior grau de honestidade possível. Naquela época tinha muita gente dizendo, Paulo,
tudo que você está fazendo bravata, você não sabe de nada, você não tem fonte, você está inventando, só está querendo aparecer. Teve gente dos dois lados falando isso, da esquerda e da direita. E não tem problema, porque quando você tem a verdade do seu lado, você tem a tranquilidade. É muito gostoso, gente. Hoje eu acordei, as pessoas... O que você vai fazer, Paulo? Aí, uma advogada conversa comigo. O que você vai fazer, Paulo? Eu falei assim... tranquilo. Eu vou falar a verdade. Não, mas você não acha que isso pode ser mais estratégico? Olha, eu vou dizer para vocês... Na dúvida, falar o certo, fazer a verdade, falar a verdade, fazer o certo, é muito reconfortante. É muito fácil. É libertador. Você saber que você não pode manipular a realidade. E ter a fé de que a verdade vai ser o que é melhor. E hoje está aí a prova de que realmente eu estava muito bem informado sobre as discussões que estavam acontecendo no alto comando do Exército, dentro do Palácio. Está aí para todo mundo que queria ver. Eu diria que isso que as pessoas entenderam como um ataque a mim, etc., eu considerei redentor, na verdade. Eu me sinto redimido aqui. A justiça, não a justiça dos homens, mas a justiça com J maiúsculo acabou sendo feita. Tá aí para todos que queriam ver dentro da decisão do Alexandre. Eu não falava nada da minha cabeça. E a decisão, eu tenho que ser bem sincero, é só uma fração das pessoas com quem eu conversava. Nos meses de novembro, dezembro, outubro, eu não tive vida. Eu não tinha final de semana. Era o dia inteiro conversando com fontes civis e militares. E antes de divulgar qualquer informação, eu tinha um enorme cuidado para, no limite das minhas capacidades, saber se a informação era verdadeira. E tá aí. As conversas mostram isso. E eu dizia para vocês, o que eu dizia? Estão ouvindo o clamor das ruas, muitos sabem que precisam fazer alguma coisa para garantir os poderes constitucionais, mas eles não sabem o quê. Não sabiam o que fazer. E, de fato, e a decisão mostra isso, ninguém tinha um plano efetivo. Tinham hipóteses. São equivocadas, chamam de osquide preto. Já explicamos que não existe osquides pretos. As forças especiais vão fazer isso, vão fazer aquilo. Ninguém chegou a uma fase, até o meu conhecimento, e a peça comprova isso, essa decisão, do que ia acontecer. Porque não havia um consenso dentro do palácio, dentro do alto comando do Exército. Era muita gente batendo cabeça e uma falta completa de liderança. E é por isso que colocarem o Bolsonaro como líder é uma brincadeira. O que o Bolsonaro menos foi nessa história, eu já o critiquei publicamente por inúmeras vezes por conta disso, embora eu entenda os motivos, o que ele menos foi líder. E eu tenho absoluta certeza que o Alexandre sabe disso. Porque se eu tinha muitas fontes reportando o que estava acontecendo lá dentro, algumas estão expostas hoje aqui, o que eu posso fazer? Não fui eu que violei o meu sigilo de fonte. O Alexandre tinha muito mais fonte do que eu. Por isso que ele estava tão à vontade. Então eu imagino, possivelmente, que havia pessoas lá dentro que até quisessem um golpe ou uma intervenção militar. É absolutamente possível. Absolutamente possível. Agora, quem me acompanha por outro lado deve ter visto eu dizer dúzias de vezes no ar que eu era contra qualquer tipo de golpe, qualquer tipo de intervenção militar. Eu ia além, eu repetia no ar. Se os militares fizerem uma intervenção, eu viro oposição no mesmo dia. Ou alguém aqui ia querer que o general Freire Gomes, que era o comandante do Exército, fosse o interventor do Brasil.
Alguém queria estes militares no poder comandando a nação? Eu não queria. Ora, se eu era o maior algoz, o maior crítico dos nossos comandantes, como que eu poderia querer uma intervenção militar? Meu avô teve um trabalhão danado para devolver o país aos civis. E são os civis que devem cuidar dos rumos do país. O que cabe às Forças Armadas? Ora, o papel que a Constituição reserva a elas. A minha postura legalista, todo mundo conhece a minha postura legalista. É chato, né? A postura legalista do cara que vai lá e defende o Lula para que o devido processo legal valha para ele também. O cara que atacava Sérgio Moro e Dallagnol, quando todo mundo batia a palma para eles, atacava, né? Criticava. É bom a gente não cair no golpe do inimigo e absorver a cultura do adversário. Não tem ataque, tem crítica. Se você for ler a peça do Alexandre, ela começa assim: ataques às instituições, ataques ao não sei o quê. Se você trocar o termo ataque por crítica, brum, cai tudo, desmorona toda a tese. E claro, como legalista, há dúvidas sobre quais os caminhos existiam. Tinha divergências entre grandes juristas. Ora, alguém vai dizer que o Ives Gandra Martins não é um grande jurista? Ele tinha a posição dele, havia outros juristas com outras posições, mas isso sequer foi aprofundado, sequer foi explorado. Ora, eu dizia, como legalista, claramente, não havia, e eu disse isso no ar tantas vezes, não havia nenhuma forma do Bolsonaro se manter no poder depois do dia 1º de janeiro. Por quê? Porque a Constituição é cristalina. Então o que eu defendia? A mesma coisa que eu defendo agora. O restabelecimento do texto constitucional. Principalmente no que diz respeito ao artigo 5, artigo 5º da Constituição. Porque esses direitos estão sendo violados o tempo inteiro, inclusive como a Carmen Lúcia admitiu. Mas era só por um tempinho, era só durante as eleições. Ah, mas Paulo, que Constituição? Ninguém respeita a Constituição. Eu vou repetir uma frase que eu já disse várias vezes. Fora do império das leis só há a barbárie. Então, essa é a mesma coisa. Alguns vão entender o que eu estou dizendo, alguns não vão entender, e a vida é assim mesmo. Mas como que seria garantida a Constituição? Pois é, essa era a discussão que eu queria que a sociedade tivesse tido. Mas isso sequer avançou. E claro, de várias vertentes dentro, ninguém sabendo o que fazer, talvez tivesse, como o Rodrigo Pacheco chamou, uma minoria irresponsável querendo um golpe, talvez. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, e levem com um grão de sal, tá? Levem com um grão de sal porque eu não sou advogado. Mas eu gastei bastante tempo da minha vida estudando a parte filosófica do direito. Eu diria que eu gastei mais tempo do que isso do que qualquer advogado do Brasil, porque os advogados, não qualquer, mas quase qualquer, porque os advogados têm uma formação muito ruim nessa parte. Eles se preparam para provas, para concursos, mas eles não entendem a filosofia do direito, ou aprenderam uma filosofia equivocada do direito. Mas o que eu vou falar aqui não é nem algo muito complexo, na verdade é bem elementar, porque eu acho que é uma coisa do primeiro período da faculdade de Direito. Acho que primeira aula de Direito Penal, o professor explica o que é o tal do iter crimis, que são as várias etapas que um crime passa, desde a concepção mental até a consumação desse crime e a produção dos seus efeitos. E eu não quero ser aqui técnico, cagar regra de direito, nada, mas porque isso é central nessa discussão. Então, o iter criminis, e fiquem à vontade para discordar de mim, tá? Mas o iter criminis tem essas fases. Então, você tem a primeira fase. Qual é a primeira fase? É a fase de cogitação. Então, se alguém pensou em dar um golpe, é a fase de cogitação inicial. A pessoa fica idealizando o crime.
E no direito penal brasileiro e no direito penal de nenhum país do Ocidente, a fase de cogitação não é punível. Depois você passa para a fase preparatória. E aí você tem os passos iniciais para execução do crime, o planejamento, você pega as ferramentas. Também, exceto em casos muito específicos da lei, a fase de preparação não é punível no direito ocidental. Aí você entra para a fase de execução. Então, você tem cogitação, preparação, execução, que é quando o agente ele começa a realização concreta do crime. Os atos efetivos para consumar o crime. E aí, óbvio, nessa fase ele pode ser punido. Depois vem a consumação, que é a produção do resultado danoso. E aí depois o exaurimento. Então, a fase... alguém pensar e discutir o que pode ser feito não é sequer fase preparatória. Porque, de novo, do ponto de vista jurídico, fase preparatória tem que ter materialidade, ou seja, ações externas, concretas, que demonstrem a intenção de preparar ou então facilitar o crime. Então não pode ser a cogitação ou intenção interna ou a discussão. Então o sujeito tem que adquirir, preparar instrumentos, dispositivos, fazer um planejamento, observações, coletar informações do local do crime, recrutar, convencer outras pessoas a participar efetivamente de um crime, planejar o crime, fazer simulações. E o que a decisão do Alexandre mostra? Que você tinha algumas minutas, várias ideias de possibilidades, e cada pessoa cogitava um troço. Algumas podiam até estar cogitando praticar um crime. Mas isso não é crime. Fala não tem materialidade. Ou seja, essa coisa sequer talvez tenha chegado à fase de cogitação. Leiam a decisão está aí na internet. Tá todo mundo. Vocês vão ver, tava todo mundo perdidinho. Mas seja como for. Espera aí. Desculpe interromper esse vídeo, mas é que eu continuo censurado pelo STF. Além deles cancelarem o meu passaporte, congelarem todas as minhas contas bancárias e bloquearem as minhas redes, agora eles também querem proibir os meus vídeos no Brasil. Você pode continuar me acompanhando seguindo o meu segundo canal, que é o canal de cortes. E se quiser ter acesso a todas as minhas postagens para sempre, deve se inscrever no meu Locals, que funciona de uma forma parecida com o Facebook ou o Twitter. Todos os links estão aqui na descrição. Entra lá, senão você vai ficar desinformado e aí eles vão vencer. Também faço aqui o meu convite da minha parte para você assinar a plataforma do Fio Diário e começar a acompanhar uma plataforma realmente livre e que vai dar a oportunidade das pessoas falarem o que pensam e dizerem a verdade. Se você não incentivar um veículo de mídia independente como esse, quem vai fazer por você?